Olá, bem-vindo ao canal Curando Almas. E para você que me acompanha, que Deus te abençoe, renove as suas forças. Você que é inscrito nesse canal, eu tenho orado por você. Nesse canal nós temos palavras que edificam a nossa fé, a nossa vida cristã e que nos traz sobriedade. E nessa palavra de hoje, né, como eu sempre tenho ministrado sobre sobriedade, sobre averiguar se realmente nós estamos colocando Deus em honra ou se é apenas o costume de falar em Deus, é um perigo. E a palavra de Deus, com a oração e o jejum, ela tem o poder de nos lavar, de nos limpar de nós mesmos e das perturbações malignas deste mundo. Então, bem-vindo para você que está comigo nesse vídeo. Que a alegria do Senhor venha sobre você. E a condição para nós termos a alegria do Senhor em nós é nós agradarmos a Deus. Por isso que está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a sobriedade da fala, como eu tenho falado lá no meu Instagram, que é @auxiliadoramarques12. Você tem a oportunidade de ter palavras curtas, diferente do YouTube, né? E que trazem também uma reflexão. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus sobre essa postura que nós precisamos ter no alinhamento da nossa fala com a palavra de Deus, com o temor de Deus, porque a vida cristã que não influencia na fala é porque não há Cristo nessa vida. Cristo estando em nós, obviamente que a palavra de Deus será a nossa regra de fé, de pensamento, de fala e de caminhada. Então, meus amados, vamos ler a palavra. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2, ou melhor, de número 4. De número 4, verso 11 diz assim. Eu vou ler com você e está escrito assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Aleluia. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Versículo de número 11 do capítulo 4. Meus queridos, meditando nessa palavra tão poderosa que Deus tem nos dado, nós precisamos alinhar a nossa fala. Tem algo que tem me inquietado nos últimos anos e cada dia se intensifica mais. Eu já postei algumas palavras sobre isso e é necessário que nós venhamos meditar e refletir para que nós não caiamos nos laços do diabo, nas armadilhas que Satanás cria para moldar a mente das pessoas, começando mudando a fala, colocando essas pessoas para copiar outras pessoas de maneira irracional. Então aqui o Espírito Santo vem nos dizer o seguinte: se alguém falar, então que essa pessoa fale segundo as palavras ou a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, é segundo o padrão, não é com a repetição da palavra de Deus, mas segundo o padrão de exigência da palavra de Deus. E o padrão de exigência da palavra de Deus na nossa fala é nós falarmos segundo a verdade, tanto a verdade de Deus como a nossa verdade, como a verdade do contexto que nós estamos inseridos, como também a verdade que nos cerca. Então eu tenho que ter a verdade de Deus, o posicionamento de Deus, e é por isso que nos meus vídeos eu falo para você, tire tempo de qualidade para você ler e meditar na palavra de Deus.
Não aceite menos de 1 hora do seu dia para Deus, porque é vergonhoso. Você não está servindo, se você está lendo a Bíblia, você não está procurando um Deus que é surdo, mudo e cego, como as pessoas que servem as imagens de escultura. Você está procurando o autor do universo, o autor da sua vida e o autor da salvação. Então você tem que ter cuidado de manter a sua mente sóbria, racional, diante dessa verdade, que o nosso Deus, ele vê inclusive o que não foi falado. Ele sonda as intenções do nosso coração. Então nós precisamos falar segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é verdade e é justiça. O fundamento da palavra de Deus é esse. Então eu tenho que ser justa no meu falar, eu tenho que ser verdadeira no meu falar e eu tenho que ter temor de Deus na minha fala. E quando nós atentamos para isso, então nós ficamos sensíveis para perceber aquilo que é desvirtuado, aquilo que sai do contexto do temor de Deus, aquilo que não pertence à influência de Deus. A gente percebe rápido. Por exemplo, nós temos vivido em um período que é normal, inclusive o povo de bem foi persuadido pela fala da serpente de chamar o certo de errado e o errado de certo. Por exemplo, quando a pessoa vai se referir a alguma fala, se referindo a alguém que fala invertido, eu tenho visto aí nas redes sociais as pessoas falar, aí ó, o amor, aí tá vendo? O amor venceu. Mas não é o amor, é o ódio. Ela tá se referindo ao ódio, à demonstração do ódio. Mas como ela sabe, né, que aquela pessoa fala tudo trocado, aí ela adere ao costume da pessoa, ao invés de trazer a pessoa para o raciocínio da verdade. Meus queridos, quando nós alinhamos a nossa conduta com as trevas ou com os filhos das trevas, nós não conseguimos influenciar. Quando você vê a operação do mal, você precisa se colocar com justiça e falar, olha o quanto há de mal nessa postura, nessa conduta ou nessa fala. A palavra de Deus dá o nome a isso de exortação, de correção e até de instrução, porque você está apontando o caminho, você está chamando o raciocínio da pessoa para a verdade. E essa é a maior prova de amor, quando eu corrijo alguém, fulano, não faça isso vai te atrapalhar, isso vai arruinar seu futuro. Porque a correção, ela é a prova do meu amor, do meu cuidado com a outra pessoa. Mas as correções de algumas décadas para cá, elas são chamadas de críticas. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Como que nós mudamos isso? Como que nós vamos tirar isso desse ambiente maligno e trazer para a justiça? Se nós agirmos como justos, se nós tivermos justiça dentro de nós. Se nós não tivermos justiça dentro de nós, como que nós vamos estar influenciando se nós estamos alinhados no mesmo plano? Não tem como. Então, meus amados, eu quero trazer a sua mente para meditar nessa palavra. Então, se você for falar, fale segundo a palavra de Deus. Aí você pode falar assim, é auxiliadora, mas, porém, eu não tenho conteúdo da palavra de Deus dentro de mim. Eu sou vazia, eu sou vazio dessa justiça pura, santa e verdadeira que emana da palavra de Deus. Mas você, mesmo falando isso, você tem hoje, ou a partir de agora, a oportunidade de inserir esse conteúdo maravilhoso e bendito que é a palavra de Deus dentro de você através da leitura e da meditação na palavra. Meditar na palavra
é algo extraordinário que traz limpeza na nossa mente das mentiras que nós temos acumulado no dia a dia. Quando nós temos esse cuidado de ler um texto e raciocinar sobre ele e falar: Senhor, eu não entendi, ou Senhor, eu me identifiquei com essa palavra e eu quero pensar sobre isso agora, me ajude a refletir sobre isso sem nenhuma interferência maligna. O que é a interferência maligna? É sem nenhum pensamento que não diz respeito à palavra de Deus. Pensamentos formados por filosofias mundanas, por pensamentos mundanos. Então, quando nós vamos falar segundo a palavra de Deus, isso traz uma alegria tão grande dentro do nosso coração, que é só mesmo quem vive e pratica é que pode falar o quanto isso é proveitoso, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso constrói a nossa vida pessoal, nos eleva a um nível superior e nos dá cada dia mais o desejo de nós estudarmos, examinarmos as Escrituras. Falar segundo a palavra de Deus, jamais você se permitirá chamar o certo de errado. Quando você falar algo que você percebeu, que você confirmou o erro, ou que você trouxe uma fundamentação errada, é interessante que por causa do percentual de verdade que comanda a nossa vida, nós nos tornamos sensíveis, rápidos para pedir perdão. Não é aquela pessoa obstinada de coração duro. Então, está aqui esse conselho. Se você for falar, não fale segundo fulano, porque ele é famoso. Não fale segundo Beltrano, porque ele é um líder. Não fale segundo o que você viu e achou bonito, sem você examinar o conteúdo que você está repassando, se há um fundamento verdadeiro. Porque se você está passando verdade e justiça, obviamente que você vai se alegrar de ver a sua própria postura. E isso traz para você também uma proteção, tanto no presente quanto no futuro. Então, minha querida e meu querido, fale segundo as palavras de Deus. Falar segundo as palavras de Deus é você se preocupar com o seu próximo, tanto quanto você se preocupa com você. E com base nessa palavra, você está apto para falar o conselho, a instrução, a correção e assim sucessivamente. Por quê? Porque há amor, porque há respeito. Então, quando Deus nos chama para viver isso, Ele nos chama para viver sobriedade. Sobriedade é essa capacidade de discernir se realmente a minha atitude é digna ou não, está fundamentada em Deus ou não. Por quê? Porque tem muitas pessoas que até falam algo de Deus, mas ele fala algo de Deus porque outra pessoa falou. E a pessoa, ela tem admiração por aquela pessoa que falou, aí ela passa à frente. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque nós precisamos valorizar a palavra de Deus porque ela vem de Deus. E não porque ela vem de mim ou de outra pessoa. Então, quando eu falo para você, vai para a palavra, vai para a leitura, vai examinar as Escrituras com oração. Sempre pedindo, Pai, me ensina. Eu preciso aprender para mudar a minha vida e para ajudar a vida dos outros. Para mudar a minha casa, para ensinar os meus filhos o bom caminho. Então, eu tenho que valorizar o que vem de Deus por Deus e não pelos outros. Por Deus e depois por mim. Porque se eu não amar a mim mesma, obviamente, de maneira nenhuma, será importante algo que me fará bem. E o que Deus quer é o melhor para a sua vida. O que Deus quer é que você viva feliz. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E como é viver feliz?
valorizando a palavra de Deus. Eu poderia chegar aqui e dizer, porque Deus vai te dar uma felicidade esses dias e te fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor já deu o caminho da felicidade. Então não é assim o reino de Deus, não é mágica. Deus está todos os dias nos atendendo, nos guardando e nos livrando, até mesmo nos atos irresponsáveis de tantos. Se Deus fosse permitir o diabo dar a devida recompensa que o diabo quer dar, às vezes a pessoa nem estaria mais viva. Porque imagina, a Bíblia diz que o diabo pede a sua vida e fala, deixa eu agir, porque tem me honrado. Porque não te honra. Esse é o papel do diabo. Ele é o acusador de Deus para o homem e ele é o acusador para o homem de Deus. Então, a função dele é essa, não tem outra. Então, vamos valorizar a palavra de Deus, porque ela é o caminho. Por isso que nos Salmos está recheado de palavras. Salmo 112 diz, feliz o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Aleluia. Você viu que não é Deus, que Deus já deu o caminho da felicidade. Se você não está desfrutando, é porque você está rejeitando o caminho que Deus te deu. Salmo 1, a palavra vai dizer, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, a pessoa que prefere Deus ao invés de pessoas para poder ter o conselho, essa pessoa, ela é abençoada. Por quê? Porque ela está buscando na fonte. Então, meus amados, precisamos romper com essa prática de ter essa linguagem da serpente, que tanto a pessoa que está ouvindo pode interpretar de uma maneira, como de outra maneira. Isso é maligno. Essa linguagem, ela é diretamente de Satanás, diretamente do inferno. Por isso que o Senhor diz, cada um fale a verdade com o seu próximo. Isso é prova de amor. Então, eu deixo aqui essa meditação na palavra e eu ministro sobre você força de Deus e eu repreendo todo o mal da sua vida, todo o espírito de loucura que tem assolado a sua mente, o seu entendimento, roubado a sua responsabilidade, seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que é mãe, que é pai, eu tenho uma série aqui no canal de mãe para mães. Eu tenho certeza que algo Deus vai trazer de conhecimento, de instrução para você que é mãe e precisa incentivar e precisa levantar a sua casa no conhecimento de Deus, porque isso vai te trazer grande alegria no futuro. Nós temos essa certeza disso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo e vamos zelar da nossa palavra. Que Deus te abençoe.